Soberano Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão grato ao Senhor, entrando em oração, Pai, pedindo por esse estudo que vamos assistir agora, que Deus ilumine o professor, que nem sempre tem iluminado. Pedimos, Pai, em seu nome, tudo que fizermos aqui nesse estudo, todos que estiverem na tela, os que vão entrar ainda, seja feito à vontade do Senhor. Pedimos, Pai, também por esse trabalho que está iniciando em Patos, que Deus abençoe essa obra, abençoe todos que estão prontos para ajudá-lo. Pedimos, Pai, que esse serviço é do reino do Senhor, o serviço da obra do Senhor, temos que fazer, Pai, com amor, porque aqui nós estamos de passagem, não vamos levar nada nossos bens que o Senhor nos dá. Nós temos que compartilhar, receber a misericórdia do Senhor e transmitir também a misericórdia, passar ela para a graça do nosso Senhor e Salvador que Ele nos deu, e nós alcançamos, Pai, pela nossa fé. Por isso que somos salvos pela graça, pela nossa fé, que cremos no Senhor e façamos, Pai, somente a sua vontade. Aprender a fazer a sua vontade. Cada dia mais, nesses estudos que nós temos aprendido, em sua palavra, ensinada por vários professores, que tem uma safra muito boa, Pai, tanto no Brasil, que nem fora do Brasil. Nós temos aprendido muito por esses aplicativos do Zoom e outros aplicativos também que tem. Esses estudos não vai ser mais parado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos em seu nome. Amém. Vamos lá, amados. Então, vamos a Gênesis 35. Né? Aqui nós vamos ver o retorno de Jacó a Betel. Né? Então, durante esses estudos que nós estamos fazendo, nós vimos que Jacó ele se envolveu em várias viagens. Né? Uma das primeiras viagens dele foi quando a mãe dele o instruiu a retirar-se e fugir por conta dele ter recebido a bênção ali no lugar do seu irmão Esaú. Né? Se nós formos voltar ali em Gênesis 27, quero fazer essa leitura aqui no capítulo 43, né? Ali a mãe dele diz assim, ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Né? Foi uma das instruções que a mãe dele deu. E também no 28:2, o próprio pai dele, né, também pediu de uma outra maneira, né? No 28:2 está assim, vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então, uma das instruções que ele teve nessa caminhada dele, né, ele viajou bastante, né? A gente vê que também o próprio Senhor aparece para ele nesse caminho, né? Então, Jacó, ele durante esse tempo que ele teve várias viagens, ele saiu de um lugar e ia para outro, né? E Deus aparece para ele, também ali em Betel, né? O próprio Deus aparece para ele. E ali, em Betel, a gente vê ali no 31, né? Versículo 31, capítulo 31:13, Jacó ele recebe uma ordem semelhança de Deus, né? Para levantar e subir. Isso no 31:13. Eu vou ler com vocês aqui rapidamente. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Então, a gente vê Jacó, né, participando de vários eventos, né, a mãe falando, o pai, e o próprio Deus com ele. Eu vou fazer uma leitura agora aqui do 35, do capítulo 1 ao 4, para nós acompanharmos, e eu vou fazer os comentários em cima desses versículos. Vamos lá. 35:1. Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa, versículo 2, e todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem a roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei o altar ao Deus que me
ouviu o dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Então, vamos lá. Versículo 1. Deus ele estabelece que Jacó saísse e fosse a caminho de Betel, né? Então, a gente percebe aí que o Deus está começando a cumprir tudo aquilo que ele já tinha ordenado, né? Quando com os patriarcas, né? E ali com Jacó também. A gente for avaliar no capítulo 12, né? Todos os patriarcas, nessas viagens dele, eles estabeleceram, né? Estabeleceram um altar para Deus, reconhecendo que Deus estava com ele. E não foi a única vez, né, que o Senhor instrui um patriarca, foi a única vez que o Senhor instrui um patriarca a fazer isso aí, né? Ele estabeleceu para Jacó, né? Os outros fizeram porque reconheceram o Senhor, mas Jacó não. Jacó, ele chegou a Jacó e falou para ele estabelecer isso aí, né? Para ele estabelecer um altar, né? No versículo 2, Jacó ele recebe essa ordem, né? Ele reagiu de imediato, né? Foi lá, falou com os seus familiares, né? E falou para que os familiares, todos eles deixassem, né, tudo aquilo que eles tinham, né, para poder estar somente com aquilo que o Senhor estabelecesse, né? Aí ele diz assim: livrem-se de todos os deuses estrangeiros que estão com vocês e purifiquem e troquem de roupa, né? Então, assim, ele manda todos purificarem, deixar tudo que tinham, né? Muitos carregavam alguns deuses, né, com ele. Aqui no versículo 3, no versículo 4, eles entregaram a Jacó os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou o pé da grande árvore próximo a Siquém. Então, a gente vê que ele estava fazendo uma limpeza com o seu povo, com o povo, né? Ele estava fazendo com que o povo deixassem de adorar tudo aquilo que eles adoravam, né? E muitos ali estavam carregando algumas coisas que eles deviam ter pego lá em Siquém, né? Até mesmo quando teve no capítulo 34, teve aquelas mortes, né? Com certeza eles acabaram se contaminando, tinha muitos cadáveres ali, com as coisas que aconteceram com os homens, né, que foram mortos. Deixa eu pegar aqui. Que foram mortos ali. Então, a gente vê que ele, de imediato, ele começou a reconhecer tudo aquilo que Deus estava fazendo com ele, estava pedindo para ele fazer, né? E, aos pouquinhos, todo mundo chegou e já foi obedecendo aquilo que Jacó estava conduzindo o seu povo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa sobre isso? Posso continuar? O que me chamou a atenção aqui? Eu quero fazer uma leitura aqui, no momento em que os patriarcas eles construíram um altar. Eu quero ir lá no capítulo 12, né, versículo 7, para a gente recordar um pouquinho, rapidamente. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Depois, no capítulo 13, né? Capítulo 13, versículo 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Morié, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então a gente vê os patriarcas sempre se dedicando ao Senhor. No capítulo 26, versículo 25, capítulo 26, 25, o mesmo acontece aqui com Isaac, né?
Eu vou ler do 23 em diante. Dali, Isaac foi para Betseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor a meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor. Ali, armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Então, a gente vê os patriarcas sempre obedecendo à voz do Senhor, né? Mas é interessante que aqui no capítulo 35, quando Deus aparece para Jacó, ele manda Jacó estabelecer isso aí, né? Apesar que no 28, né, nós vemos que quando ele estava fugindo, né, de Esaú, quando ele ia fugir de Esaú, o Senhor aparece para ele também e ele estabelece ali, né? No 28, 20, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me a comida e roupa, e levar-me de volta com segurança à casa de meu pai, então o Senhor Deus, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que lhe deres, certamente te darei o dízimo. Então, ali, Jacó, ele reconhece, ele faz esse voto com Deus. E desta vez, Deus aparece para ele e fala para ele voltar, né, para Betel e lá estabelecer fazer um altar para ele. Mas que eles tinham que ir para esse lugar todos limpos, né, tirando os deuses, né, deixando tudo para trás. Agora vamos ler do capítulo 5 em diante, 5 e 6 eu quero ler. Se alguém tiver alguma questão para colocar nesse... Tenho só uma dúvida, Paulo. Eu tinha visto isso também, a minha dúvida é essa. Esta pedra que ele colocou como coluna e que serviria como santuário de Deus lá no 28, no primeiro encontro que ele teve com Deus do sonho, isso então não era um altar, porque Deus manda ele voltar para lá, mesmo local, agora tu faz um altar. Tem uma diferença, então? Provavelmente, eu creio que ali Deus estava renovando, né? Deus estava renovando esse voto com ele, né? Com certeza ele ia fazer um outro altar, mas Deus ia colocar mais coisa. Creio que nós vamos ver daqui para frente, tem mais coisa que vai acontecer aí. Tem mais coisa que vai acontecer aí. Aí ele estabeleceu um altar com uma visão de que, né, ele estava saindo dali, ele viu que Deus estava com ele, tanto que aqui, novamente, nós vamos ver mais para frente aqui, no 28, se nós formos ver aqui, quer ver? Vamos ler aqui no 17. Não, Mas, Paulo, Pode falar? Paulo, Pode falar, irmão. a ordem de Deus, ele estabeleceu aquele altar. Agora foi ordem de Deus. Lá, no primeiro, Deus não tinha dado ordem nenhuma. Sim, Agora sim, Deus isso é tranquilo. A minha dúvida é só se aquilo que ele fez antes, por iniciativa de Jacó, se aquilo já não era um altar. Só essa é a minha dúvida. Não, aquilo não era um altar, era só uma coluna de pedra lá. Agora é algo estabelecido por Deus. Tanto que o que eu li aqui no 12, 7, no 13, né? E no 26, todos os patriarcas, eles fizeram esse altar, mas Deus não pediu para eles fazerem. Agora, a primeira vez, Deus pede para Jacó fazer esse altar. Pode falar, Alessandro? Alessandro está com a mãozinha levantada? Oi, irmã Jeane. Depois eu falo, Paulo, aí dentro desse comentário do questionamento que o Giovanni fez, eu queria comentar algo, mas passar a palavra para a irmã Jeane. Eu tenho uma dúvida, na minha grande ignorância aqui da Bíblia, mas eu sempre quero perguntar isso e nunca pergunto. Aqui ele diz assim, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, quem empreende, tal, aí ele vai ser servo de Deus. Então, quer dizer que ele não tinha Deus como Deus, só o pai dele tinha Deus como Deus na vida dele? Jacó não tinha Deus como Deus? Ele tinha outro Deus?
Jacó tinha Deus como Deus, com certeza. Tanto Mas que como que ele está falando? Se acontecer isso, ele vai ter Deus como Deus na vida dele. então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, né? Você está lendo aí, está no 28, voltamos lá no 28, né? Então, o Senhor será meu Deus. Então, não era? Ele Não sei se era eu com posso certeza, ajudar, Paulo né? César. Se eu estiver correto, me corrija os irmãos. Aqui, pela primeira vez, Jacó está fazendo um trato com Deus. Antes, não. Aqui, aqui começa a aliança com Jacó. Antes era com o pai Não. dele, antes era com Abraão. Pelo que eu entendo, é isso. Antes não tinha essa aliança com Jacó. O que tem que ficar bem claro para nós é que, lembra que nós já estudamos isso aí? Quem que faz sempre aliança? É Deus que faz aliança com todos, né? Deus que determina tudo, né? Isso é uma coisa que, né, isso acontece até nos dias de hoje. Esse Deus, né, até nós falamos isso aí, né? E aqui, ele na humanidade dele, com certeza, ele falou isso aqui, mas ele sabia claramente que Deus estava com ele. Pode falar, Alessandro. É um ponto importante dentro disso que a irmã Giane comentou, e depois pegando o ponto lá do Giovanni, a gente precisa entender o contexto, né? Aqui a gente está no período patriarcal. Então, Deus ele falava diretamente com o patriarca. Nesse contexto, o que aconteceu com o Jacó? Ele se afastou do pai, né? Ele está indo para Arã. Então, aqui ele começa a construir a história dele. Né? Então, ele se separou do pai e Deus veio diretamente com quem? Com ele. Provavelmente, até o momento, Deus tinha lidado somente com Abraão, depois somente com Isaac e agora com Jacó. Então, esse contato diretamente. Aí, dentro disso que tu falou, Giovanni, pegando o mesmo contexto, a gente pode perceber que o altar que ele fez na ida para Arã, diferente do altar que ele está construindo agora, ele estava sozinho no primeiro. Então, Deus falou, ele sonhou, pegou a pedra, e agora não. Se a gente prestar atenção no contexto inicial, aqueles deuses lá, provavelmente que Raquel levou, dos outros povos que não eram devotos, assim, que não se dedicavam a Deus, então ele vai agora pegar e colocar todo mundo voltado para quem? Para o Senhor. Como representação dessa aliança, eles vão construir esse altar. Então, a partir daquele momento, eles vão deixar essa vida pregressa, né? Essa idolatria. Os deuses, como a própria Raquel guardou, a gente não sabe por que motivo, ela pegou do pai. Então, isso vai ficar aqui. Daqui para frente, agora vai ser diferente. Vai ser Deus como Deus da família de Jacó. Não sei se deu para ficar claro. Não, agora ficou claro. Obrigado, Alessandro. Aquele altar lá, ele deixou a marca dele para Deus. Era uma marca sobre o sofrimento dele, né? Uma aliança dele, no caso de Deus, com Jacó. E agora ele está voltando como resultado dessa aliança, agora num contexto diferente, né? Não sozinho, mas com toda a sua família. Agora eu compreendi essa explicação, até vou botar aqui. Aqui agora é uma aliança de Deus com Jacó e sua família, e sua prole, né? Seus empregados. Lá era só Jacó com Deus, aqui não, aqui um altar para que Jacó e seu povo, sua família, adorasse a Deus. Obrigado, Alessandro. Davi. Nessa parte onde Jacó diz que vai ser um servo de Deus, traduzindo, né? Vai ser um servo de Deus, lá no capítulo 28, que naquele momento ele estava se afastando da sua família. E ele estava ciente de que tinha cometido um grande erro. Ele estava ciente que ele tinha cometido um grande erro. Então, naquele momento, ele estava separado de Deus. Então, é um acordo, né? Na ignorância dele, era um acordo que ele estava fazendo para se proteger do caminho que ele ia seguir, desse novo caminho que ele ia seguir. Então, a gente tem que entender que tudo no Velho Testamento é tudo o início do contato de Deus com o homem. Não havia palavra escrita, o contato sempre de Deus era com o homem. E nesse momento, no início dessa jornada dele, é que Deus entra em contato com Jacó. E ainda vai levar um bom tempo, que ele ainda vai penar bastante, sofrer bastante, até o momento em que Deus vê na pessoa dele a mudança, né? E ele muda o nome dele, perdoa
Jacó e muda o nome dele para Israel. Entendeu? E esse altar é um novo altar, porque é um acordo, um compromisso com Deus. Desse altar aí é um novo altar, tá? É um compromisso novo. Ele está tirando do meio da sua família, do seio da sua família, tudo que era idólatra, tudo era um compromisso com Deus. Não só ele, mas toda a sua família, toda a sua parentela. É uma renovação. É interessante aí, né, em cima do que a própria irmã disse, que no versículo 20, voltando lá no 28, no capítulo 28 do 20, onde Jacó diz, se Deus estiver comigo, um pouco antes, né, ele teve, Deus apareceu para ele. E no versículo 12, né, teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No 13, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. É interessante que Deus, ele vê Deus no sonho e ele vai ter essa convicção que Deus vai estar com ele, né? Mesmo ele falando aquilo, né? Eu creio que ele vai ter essa convicção, sim, né? E ele, contanto que ele constrói esse altar, né? No versículo 18, né? Como o irmão estava dizendo, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, né? Deu o nome de Betel, né? O que significa Betel? Casa de Deus, né? Então, assim, e aí ele segue sua viagem. E, no que nós lemos agora, Deus manda ele voltar, né? E manda ele estabelecer de novo isso aí, né? Quer dizer, está renovando, né, Giovanni? Está renovando e está agora por ordem de Deus, né? Por ordem de Deus. E, se nós formos observar, né, no versículo 4, né? As argolas, provavelmente, elas faziam parte de itens de valores, né? Mas, mesmo assim, Jacó, ele pega e faz com que o povo, né? Eram artigos religiosos, né? De um povo pagão, então, é com o povo, é uma aliança com o povo. Então, eles pegam e começam a deixar ali, e Jacó enterra aquilo ali, né? Se for ler ali, ele enterrou ao pé de uma grande árvore próximo a Siquém, né? Agora vamos acompanhar ali o versículo 5 e 6, né? Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Então, o que nós vemos aqui? Eles virando e passando ali naquela viagem, né? Eles temiam, Jacó também temia um pouco, né? Porque ali foi aonde aquilo que aconteceu no capítulo 34, né? Os filhos dele mataram, né? Todos os que eram ali, povo de Siquém, os homens, né? Lembra que eles fizeram a circuncisão, né? E ali todos os homens ali acabaram sendo mortos. Então, eles ficaram um pouco, né, meio apreensivos nesse momento, nessa peregrinação deles. Mas olha para você ver como é que Deus é bom, né? Deus estava no controle de tudo, né? A gente vê aqui que, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então, a proteção de Deus, né? Deus sempre no controle, né? Deus sempre no controle de tudo, né? Então, a gente vê que, às vezes, a gente sabe que Deus está no controle, a gente tem esse medo. É o que fala, né? Jacó, ele temeu. Mas Jacó, eles chegaram, né? Chegaram sãos e salvos ali em luz, né? Que é Betel. E nesse lugar ele construiu esse altar, né? Como foi estabelecido por Deus, né?
como foi estabelecido por Deus. Deus pediu. Desta vez, Deus ordenou. A aliança foi de Deus para Jacó, né? Foi uma aliança de Deus para Jacó. Então, o que a gente percebe nesse ponto aí? A obediência de Jacó, né? A gente vê que aquele sim, né, que ele disse lá no 28, está começando a se estabelecer agora também, né? Finalmente, Jacó e sua família saem de Siquém em obediência a Deus, né? Eles temiam os cananeus, né? E, de um ponto de vista humano, né? Normal isso aí, né? O patriarca tinha bons motivos para temer as nações vizinhas ali pelas coisas que eles fizeram, né? Até mesmo porque a comitiva deles eram pequenos também, né? E o povo lá deveria ser numeroso, né? Mas apesar desse medo, né? A nação vizinha foi contrária, eles chegaram sãos e salvos, né? Chegaram bem, né? Então ele conseguiu chegar lá e estabeleceu, né? O que Deus tinha pedido para ele. Algum questionamento até então? Podemos prosseguir? Eu estava analisando esse nome El final aí, né? Que a gente vê que Deus, quando Jacó ele luta tem aquele combate lá com o anjo do Senhor, que ele recebe o nome de Israel, né? E eu fiz umas anotações aqui. Esse El significa Deus, né? Tanto que aqui no capítulo 7, no versículo 7, nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, né? Deus, casa de Deus, né? Então, esse El significa Deus, né? É interessante que nós vimos lá que Betel é casa de Deus, né? Israel, né? Deus luta, né, por ele. Então, a gente vê que Deus está com ele o tempo todo, né? Por isso que ali naquele momento, colocou o nome dele Israel. Como a gente vê Samuel também, né? Samuel, o nome de Deus, né? Joel, o Javé, né? Javé é Deus. Então, a gente tem algum significado para esse El final aí, né? Prosseguindo, então. O versículo 8. Vamos para o versículo 8. O versículo 8 é um versículo que me chama a atenção, né? Vamos ler. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Becute, né? Quem era Débora? Os irmãos lembram quem era Débora? Ama de Rebeca? É interessante que Rebeca ela não é mencionada, né? Durante as leituras que nós estamos fazendo, falando aqui de todos os seus, né? Falando de todos os patriarcas, né? Rebeca ela não é mencionada, a não ser nesse momento aqui, né? É mencionada lá no início, mas depois assim não é mencionada assim sobre a morte dela, né? E aqui, quando morre a ama, aquela que servia a ela, eles colocam aqui o nome dela aqui, né? Então, isso chamou bastante a minha atenção, né? O autor ele inclui assim, essa curiosidade, né? Morreu Débora, né, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, né? Que significa carvalho do pranto, né? A informação ela é uma primeira menção, né, desde que Jacó ele ia embora para Parã, né, cerca de 30 anos atrás, né? Então, é interessante que ele faz essa menção de Débora, né? E a gente vê que os outros patriarcas, eles fazem a menção aqui, quando Sara morre, né? Quando Raquel morre, e aqui ele faz a de Débora, né? Ama de Rebeca. Mas, enfim, não sei se o irmão Alessandro tem alguma coisa voltada para esse fato,
mas nós vamos ver mais adiante aí o motivo pelo qual ele cita aqui o nome de Deus. Versículo 9. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. É interessante que nós vimos isso lá atrás, no 28, lembra? Eu tinha acabado de comentar aqui, né? Então, a gente vê aqui uma renovação de tudo isso, né? A gente vê uma renovação de todos esses fatos sendo acontecidos, né? Então, será Israel o nome dele. No 11. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. E a terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou do lugar onde estivera falando com Jacó. É interessante que aqui ele renova, né? Ele faz um renovo, né? Uma renovação, né? Nessa história de Jacó. Né? E a gente vê, isso aconteceu lá no 28, quando ele teve aquela luta, né? Por ele ter conseguido aquilo lá, ele falou, já tinha falado dessa mudança do seu nome, e aqui Deus confirma isso, e fala dessa sua proliferação, né? E Deus aqui, a gente vê que isso acontece com todos os descendentes, né? Deus, ele fala, você vai ser descendente, da sua descendência vai vir muitas nações, né? Nações que vão ser abençoadas, né? Então, Deus aqui, ele tá restaurando com Jacó aquilo que ele fez com Abraão e com Isaque, né? Deus, ele mostra essa sua fidelidade, né, com o seu povo, né, e com os patriarcas que ele estabelece. Alguma coisa, Alessandro? Pode continuar? Oi, está me ouvindo? Estou ouvindo. Agora, desculpa, é que eu estava com a caixinha de som aqui. Vamos lá. É que aí, você olhando o assim, ponto que a gente precisa observar lá no final do 33, ele estava assim, dá a entender assim, parece que ele para e volta para trás, né? Mas aí ele está introduzindo, da mesma maneira como ele fez lá no capítulo 33, do 18 ao 20, introduzindo para o capítulo 34, lembra? A Bíblia, quando foi escrita, ela não foi escrita em capítulo e versículo, né? Então, os homens iam escrevendo, e aí isso mais para frente o pessoal pegou e dividiu. E aí um ponto que me chama a atenção, dentro desse ponto que tu observou, que no 9 em diante, ele vai fazer uma introdução para o que ele vai trabalhar já, que é justamente a descendência. Por isso que ele vai descrever a descendência, como tu vai já relatar. E aí, né, tipo assim, peraí, o que aconteceu aqui com o autor de Gênesis? Será que ele estava equivocado? Por que ele está trazendo? Na realidade, ele está fazendo uma introdução para explicar, né? Para explicar não, ele vai descrever essa promessa que Deus fez para quem? Para Jacó. Só para ficar claro. Uhum. Vamos prosseguir. Então, vamos ali no versículo 14 agora. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Então, agora é onde ele levantou essa coluna onde Deus estabeleceu para ele fazer. Né? E derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel, ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Né? Então, a gente vê aqui que é interessante aqui, né, que Deus ele aparece de novo e aqui Jacó levantou essa coluna, porque ali Deus falou para ele levantar essa coluna, mas ele reforça aqui, né? Jacó deu o nome de Betel, ao lugar onde Deus já
tinha falado com ele, Deus já tinha falado com ele ali, né? Então, ele deu esse nome de Betel. Vamos agora ao versículo 16. Aqui, a gente vê eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz, com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Então, aqui a gente vê que Jacó ainda ia ter mais um filho, né? Ia ter mais um filho. Já a ponto de sair-lhe a vida quando estava morrendo, deu-lhe o filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim, né? Então, vamos aqui, ó. O que significa esse nome que a Raquel estava dando para esse filho, né? Benoni significa minha aflição, né? Agora você pensa aí, Jacó, né? Depois Raquel ela morre, Jacó tem um filho com esse nome, né? Ele logo já mudou, né? Então Jacó ele deu o nome de Benjamim, que significa minha direita, né? Filho que ia ser o filho preferido dele. Na minha direita ele, né? Abraçando esse filho com a sua direita, sua mão direita ali, é uma coisa que mais próxima. Ele não queria estar carregando com ele uma coisa que ia te trazer tristeza, né? É interessante isso, essa mudança, né? que dá, né? E falando isso, a gente vê que quem dá o nome é aquele que tem, né? Assim como Deus, ele deu o nome, fez mudança, né? Dos seus patriarcas, né? Ele também, Jacó, ele viu que para poder estar dando mais carinho, para poder não ter essa amargura, ele já mudou logo o nome do filho dele também. Você quer falar alguma coisa, Alessandro? 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. E sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, que até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel, né? É interessante, né, que o autor aqui citar esses detalhes, né? É que, com certeza, significa forte que a gente vê, né? Isaac não tinha morrido já. Como? Isaac já não tinha morrido. Aqui? Aqui, Raquel não é a esposa de Jacó. Raquel é a esposa de Jacó. Raquel é a esposa de Jacó. E aqui fala que a morte de Isaac, ele não tinha morrido nos capítulos anteriores, por acaso. Mais para frente, nós vamos ver aqui o fato da morte de Isaac. Era o filho predileto, depois de Jacó, né? José vai para o Egito e Benjamim acaba sendo filho predileto, né, de Jacó, né? Isso. Lá na frente nós vamos ver que ele fica, né, quando José manda chamá-lo, né? Aqui, porque aqui, o que acontece aqui, Sérgio? É que a gente for ler aqui, está escrito assim, a morte de Isaac, né, e de Raquel. Mas aqui menciona a morte de Raquel, né? Porque depois nós vamos aqui ver ainda a descendência dos filhos, né, de Jacó. Tudo bem? E como está ali em cima escrito a morte de Isaac e de Raquel, daria a pensar que Isaac morre antes, né? Me leva a esse ponto, mas não é isso, não. Vamos prosseguir, então, amados. Vou pegar aqui e mudar a Bíblia aqui. Vamos lá. Versículo 19, né? Não, versículo 20. Não sei se tu vai falar agora, a morte de Isaac está no 35, 28. Não morreu antes, Sérgio. É 35, 28.
Vamos já chegar lá, vamos já chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Que 20. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, né? E até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal-Eder, na época em que Israel vivia naquela região. Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Então, é interessante aqui que, acima de tudo, né, a gente vê Jacó aqui tendo a preferência pelos seus filhos ali, José e depois Benjamim, né? Ainda tem a gente vai começar a analisar aqui o motivo pelo qual Ruben, sendo o filho mais velho de Jacó, ele acaba não aparecendo aqui, né, como uma... Ele era filho de Lia, né? Ele era filho de Lia. E ele acaba deitando com Bilá, né? Que era a concubina de seu pai, né? E ele não recebe depois a bênção, né, de Jacó, na hora que Jacó vai estabelecer aqui as tribos, né? E aqui, a partir do versículo 22, nós vamos ver aqui as 12 tribos, né, dos filhos, né? Teve 12 filhos aqui. E eles foram Rubens, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulun. Esses foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Esses foram seus filhos com Bilá, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Esses foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascido em Padã Arã. Então, a gente vê aqui que Jacó, ele teve esses filhos, e ele que ia estabelecer depois as 12 tribos, né, de Jacó. Deixa eu pegar aqui o esboço. A gente vê aqui que Rubens ele teve relação sexual com Bilá, né? E o filho, sendo o filho mais velho, ter feito isso aí, né? Deve ter sido por algum desejo que ele teve com ela, né? A gente vê que isso custou um pouquinho para ele, né? Para Rubens, né? A esposa favorita, em seguida, a ideia é que Rubens ressentiu-se com Raquel de ser a esposa favorita de seu pai, e não a sua mãe Lia, né? Sendo assim, após Raquel morrer, ele quis certificar-se que Lia, né, seria elevada à sua posição, né? Então, eu creio que isso fez com que ele agisse dessa maneira, né? Provavelmente, esse impacto, né, foi feito com Jacó, né, de ter essa relação íntima com Bila, né? Então, é uma coisa que é colocada aqui, e a mais razoável, possivelmente, é que Rubens estivesse, né, reivindicando autoridade, né, sobre seu pai. Por isso que ele deve ter cometido isso, né? E a história conta. Então, são coisas que marcam, né? São coisas que marcam, né, esse relato, né? E, ao decorrer dos anos, né, Jacó ficou mais passivo com respeito à questão de várias situações, né? E Rubens, né, de ter dormido com Bilá. Nesse último caso, quando Israel soube, nada fez para disciplinar o filho mais velho, né? Todavia, em sua vida, o patriarca repreendeu Rubens, né? Ele sempre vivia repreendendo Rubens, né? Mas ele não foi mais além disso, não. Nesse último caso, quando Israel soube, né, ele não fez, não disciplinou nada do seu filho, e subindo ao leito do pai, né, ele sempre tinha esse ato, né, de fazer essas coisas, né? E aqui a gente vê que Rubens ele não se deu bem
tendo essas atitudes, né, perante o pai dele, né, de se deitar, né, com a concubina dele. Hein, Paulo? Pegando uma ideia que a irmã Giane trouxe na aula passada, lá no 49, quando o Jacó ele vai dar a bênção, no capítulo 49, você que está longe, daqui para lá a gente vai... lá vai ser lá para janeiro, mais ou menos quando a gente estiver terminando, lá no finalzinho de janeiro. Aí só aproveitar para a gente pegar esse ponto aí que você colocou, lá no 49, versículo 3, quando ele diz assim, Rubem, tu és meu primogênito, 49, versículo 3. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, mas não serás o mais excelente, porque subistes ao leito de teu pai e o profanastes, subistes à minha cama. Então, ele desonrou o pai, desonrou a serva do pai, que não era do pai, era da Raquel, que era esposa dele, e outro ponto, desonrou os filhos. Olha só o problema, justamente que ele poderia criar dentro da família com esse ato, né? Então, não é algo assim simples, né? A gente pode ver que Jacó, no leito, quando ele vai dar a bênção, ele deixa isso muito claro, como ele deixou lá para Simeão e Levi, aquilo que eles fizeram, que a gente viu no capítulo passado, né? Isso, vai custar caro esse ato de Rubens, né? Com relação às bênçãos que lá na frente nós vamos ver que o pai que Jacó vai trazer para todos, né? Infelizmente, por conta desses atos cometidos, né, ele não vai receber. Né? Então, fica bem claro aqui Talvez ele quisesse se vingar. Desculpa, Davi. É interessante, irmão, que essa mensagem que é colocada lá no capítulo 49, sobre o Rubem, né, a menção que o pai dele faz a respeito dele, ele mostra que o filho dele é um filho bom. É um filho bom que cometeu um erro e, devido a esse pecado, esse erro, ele perdeu, né, a bênção. Mas ele mostra nas palavras, ele mostra que o filho dele era um homem bom. Tanto é que a gente vai ver ao decorrer da história que ele é o irmão que vai evitar que o José seja morto, né? Ele vai impedir isso, entendeu? Então, ele tem atitudes boas que são reconhecidas pelo pai. Mas é difícil, é uma situação difícil para o Jacó administrar dentro da sua família, né? É interessante... talvez no ato impensado, né, Paulo? Talvez no ato impensado, por querer se vingar, como você citou aqui, né? Porque deu a entender que José e Benjamim eram os preferidos, porque eram de Raquel. Talvez nesse ato dele de querer se vingar, né, ele pode ter agido acima, como o Davi falou, né, que ele era um filho bom, mas muitas vezes a gente age sem pensar também, né? Hoje em dia, às vezes, nós agimos sem pensar e nós acarretamos as consequências também. Né? É interessante que Jacó ele tem um coração bom, né? Porque ele também reconhece coisas que ele fez, né? Nesse recorrer da vida e como Deus, né, estava sendo com ele. Né? Deus, nessa caminhada com ele, sempre esteve com ele, sempre fez com que ele, aos poucos, fosse reconhecendo e mudando, né? E tendo essas mudanças. Né? Obrigada. Alguém mais? Vamos ao 27. 35, 27. Depois, Jacó foi visitar seu pai Isaque em Moré, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. É interessante que esse pedaço aqui, o Sérgio questionou lá em relação a Isaac, Sérgio. A gente vê que na história, né, até o irmão Davi falou de que Rubens é um que quando
José, né, manda chamar todos eles, nós vamos ver um pouco mais para frente, né? É interessante que Isaac, ele está ali, né? Então, aqui no 35, ele é aquilo que o irmão Alessandro fala. A gente vai para frente e para trás, né? Nessa história, né? Como aconteceu lá no 28, ele está falando aqui. Então, isso que o Jacó enganou Isaac, né? hã? Isso que o Jacó enganou Isaac, né? Isso. E ele está junto ainda com Isaac ali. Jacó. É isso aí. Porque Jacó, ele, na verdade, aqui... Desculpa, eu não prestei atenção no final que você falou, Sérgio. Eu disse assim, Isaac ainda fica ali com Jacó, e Jacó foi ainda que enganou Isaac, né? Que a Rebeca arrumou toda, tudo, né? E ainda Isaac ainda está ali com Jacó. É interessante. Aonde mesmo que eles se unem não aparece, né? Porque ele está vindo. Ou é ali no encontro de Esaú? Aqui está falando, né? Seus filhos Esaú e Jacó, né? Sepultaram. Então, porque antigamente a gente falava, né, Paulo? Antigamente a gente dizia o quê? Que a herança toda aquela herança teria ficado com Esaú, né? Então, quando nós falamos que toda aquela herança teria ficado com Esaú, nós estávamos dizendo que Isaac estava morto, né? E não, Isaac não estava morto, né? Não é correto? Isaac não estava morto, porque ele veio falecer agora, né? Então, a gente não consegue fazer essa entrada de quando... Porque ele não, o Jacó foge, vai lá para Labão, né? Fica lá 20 anos, depois retorna, né? Encontra com o seu irmão. Isaac estaria vivendo ainda junto ali com Esaú, e depois, não encontrar Jacó, fica com Jacó, com a família de Jacó. Essa transição aí nós não temos, pelo menos eu não estou enxergando. Davi e Alessandro poderiam, acho que, nos abrir os olhos mais. O texto ele não indica quanto tempo os dois passaram juntos antes da morte de Isaac, né? O texto ele não indica. Só fala a idade, que ele morreu com 180, 180 anos, só fala a idade, exatamente. Só fala a idade. Ele disse ele, né? Isaac era velho, farto de dias, né? E morreu. Mas um ponto que a gente pode observar, irmão Sérgio, é que, por exemplo, o Esaú, provavelmente ele já estava separado com a sua família naquela região que a gente viu. Eu trouxe até o mapa, né? Por isso que eu gosto de usar lá o mapa para a gente poder se localizar. Então, ele está naquela região de Edom, ao sul do Mar Morto. Então, ele já está lá com as suas esposas, seus filhos, e aí a gente pode perceber na leitura que o Paulo fez, Isaac, ele está lá naquele que na área Manre, que é Quirit Arba, que fica perto de Hebron, que é aquela terra, lembra? Que Abraão comprou de Et, que era justamente para fazer o sepulcro, né? O sepulcro onde ele sepultou, né? A Sara. E aí, então ele está naquela região ali, né? O pai dele está ali naquela região também, né? Isso. Então provavelmente ele deve estar com parte, não deve estar com a totalidade dos seus bens, deve estar com parte. O restante eu acho que ele se apartou, né? O próprio Esaú deve ter se apartado do pai para a gente poder ter sabe, né, Alessandro, aí quando ele faz essa ele começa a seguir com Jacó, né? Aí ele provavelmente aqui ele, como Paulo bem colocou, o texto não diz quanto tempo eles ficaram, né? Mas provavelmente ele ainda teve esse contato. Eu fico imaginando, quando eu li esse texto, a alegria de Isaac ao ver Jacó e ver o que Deus fez na vida dele quando ele viu o filho dele indo embora, né? Que não era o preferido dele, foi embora com o cajado na mão, indo numa terra que ele nunca tinha ido, né? E agora como é que ele volta para mostrar que Deus, né? Deus foi com ele, né? Deus guardou, Deus fez prosperar, né? Deus trouxe segurança, Deus resolveu.
resolver aquelas questões entre ele e o irmão. O último filho de Jacó, ele ainda tem nas mãos, né? Bota o nome, né? No último filho de Jacó, é ele que bota o nome, né? Isso. A gente nem se percebe disso, né? Só estudando desse livro. Então, a gente pode dizer assim que ele, ao ver Jacó e a família dele, ele morreu feliz, com 180 anos de idade, e a satisfação de ver como Deus cumpre as suas promessas, né? Interessante. Valeu. Aqui se a gente for voltar, lá quando Isaac ele abençoa Jacó, aqui o texto diz que ele já está velho, né? Se a gente for lá no 27, no versículo 1 e 2, capítulo 27, 1 e 2, diz assim: tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar, né? Ele já estava muito velho, não podia nem enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e ele disse: meu filho, ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Né? Então, assim, todos esses fatos aqui não fala nem a idade dele, né? A gente vê aqui um relato aqui que ele já está bem velhinho, né? Um relato que ele já está bem velhinho. Então, não diz a idade dele aqui para poder... Mas eu acho, né, Paulo, que ele também compreende que ali é a vontade de Deus, né? Assim como Deus prometeu toda para Abraão, Isaac, e ele entende que mesmo aquela bênção que ele passa para Jacó, ele entende que é de Deus, né? Talvez Deus tenha se revelado a ele, tenha falado a ele o que a palavra não nos diz, né? Isso aí com certeza, né? Giovanni? Quem estudou sábado retrasado com o irmão Ricardo Sobral, alguns estiveram na aula, e nesse sábado com o irmão Josué, nós vimos com o Ricardo Sobral e agora estamos revendo com o irmão Josué, e nós estamos constatando aqui, né, a soberania de Deus, quando ele escolheu Abraão, quando ele escolheu Isaac e não os outros filhos de Abraão, quando ele escolhe agora Jacó, ele fala: o mais velho servirá o mais novo, como está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. Então, o que diremos, Paulo falando: acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, está lá em Êxodo 33, 19, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, não depende isso de desejo ou de esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Nós estamos vendo aqui Deus conduzindo o seu plano. Ele já sabe todo o nosso destino, e nós vamos ver em Romanos, e estamos vendo aqui a história, Deus sabe quem são os seus filhos de fé e quem não são. E Ele vai conduzindo a sua história através dos filhos da fé. Começa por Abraão. Então, é bem interessante esse plano de Deus, bem instigante, né? Estudar. É muito bom esse estudo de Gênesis, que a gente vai adequando o Velho Testamento com o Novo Testamento com a história, a soberania de Deus. Queria rapidamente ler dois textos aqui. Um está em Salmo 24, vou ler rapidamente do 1 ao 6. Tem tudo a ver com o que o Giovanni falou, né, de Deus estabelecendo tudo, né, e Ele, o controle de tudo. E hoje nós temos também a verdade, né, que está em Cristo. Depois a gente pode ler lá em 1 Coríntios 58, na verdade da ressurreição, né, e que nós fazemos parte dessa história toda que nós estamos lendo aqui. Em Salmo 24 está assim, ó: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, né? Que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então a gente percebe que esse é o Deus que nós servimos, né? O mesmo Deus que nós estamos lendo aqui em Gênesis, né? E aqui Davi, ele dita esse salmo, né? Que mostra que Deus está no controle de todas as coisas, né? E quero ler aqui 1 Coríntios, rapidamente, 1 Coríntios 15, 58, né?
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então, independente do que aconteça, né, como a gente vê aqui que Deus mandou Jacó passar ali, voltar para Betel, né, passar perto, próximo do lugar onde ele temia, Deus estava com ele todo o tempo, né? E hoje, independente, né, eu queria pegar esse versículo forte, porque hoje, independente do que acontece, do que, né, hoje que é um dia até que foi importante para muitos aí saírem para votar, né? Importante é que nós estamos com o Senhor, que Ele que é o nosso, é Ele que manda todas as coisas em nossas vidas, né? Nós aceitamos Jesus, estamos com Cristo, e nós já vivemos aí estamos no reino do Senhor, né? Esperando só a vinda de Jesus, né? Então, que nós nos fortalecemos nessas leituras aqui. Eu estou aprendendo muito com cada irmão aqui também, na semana, né? Obrigado, irmão Alessandro, por me dar a oportunidade de ler, de estar junto com os irmãos aí, podendo, né, aprender junto, né? E sempre confiante naquilo que Deus tem para nós, né? A gente vê aqui com os patriarcas, né? E nós fazendo parte desse povo de Deus, que nós possamos, né, manter firmes, né, no Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Oi. Obrigado, Paulo. Amém. Pedir para o Nivaldo poder Posso- fazer oração. Seu Sérgio quer falar. Desculpa, irmão Sérgio, me perdoe. Fernando. Não, é só o que eu estava imaginando, quando é que o Isaac pode ter começado, como se juntou com Jacó. Naquele momento, ele deve ter comentado assim, isso aqui é uma imaginação minha, tá, gente? Isso aqui é o que eu imagino. Dele conversar com Isaú e dizer, olha, meu filho, eu agora já passei tanto tempo contigo, né? Passei tantos anos contigo, agora deixa eu finalizar aqui, ó, e não mantive tanto contato, deixa eu viver agora o final da minha vida aqui com Jacó. Porque ele viveu acredita, até aquele momento ele estava com Isaú. Isaú não ia deixar ele sozinho, porque ele estava sem esposa, estava só ele, não ia deixar o pai sozinho ou em qualquer outro lugar, né? Então, eu acredito ali que é que Isaac se une, os dois, por isso os dois chorem agora, tanto é que Jacó, quando Isaac falece, Jacó manda chamar Esaú, né, gente? Tanto é que os dois sepultam, pai, né? Então, é o meu pensamento, é um pensamento que não está nas escrituras, mas é só o meu pensamento. Obrigado. Nivaldo. Legal. Antes de fazer a oração, quero só colocar umas pontuações aqui. Eu quero o Alessandro e o Davi, né? Vocês estão sempre. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês pela dedicação do ensino, e a gente tem aprendido muito. O gostoso, sabe o que é? Eu vejo que eu tenho aquela, fico ansioso quando chega no domingo. Eu quero estar com vocês, porque assim, como é gostoso a gente aprender a palavra do Senhor. E aqui a gente não é melhor que ninguém. Aqui cada um tem a opinião, aqui tem as suas dúvidas, a gente tem que ajudar, ou às vezes é o irmão que está. Não é porque o Alessandro, o Davi, ou o Paulo que está trazendo o estudo que são melhores. Não, todos nós somos iguais. E é gostoso que a gente pode trocar ideias, pode aprender com o passado, né? Eu vejo assim as histórias, é a primeira vez que eu vejo estudar de Gênesis, sabe? E assim, você vai ver na história, o que a gente pode aprender na história? Nós vemos que esses homens eram uns homens tementes ao Senhor, homens, mas, desculpa a expressão, pisava na bola, né? E assim, e Deus, na sua infinita misericórdia, meu amigo, é o que nós temos que fazer, né? Ver com erros do passado para a gente não cometer hoje. Olha só os ensinos que tem do passado, de todas essas histórias desse povo, de famílias que realmente faziam as coisas erradas, que Deus não permitia que fizesse, falsos deuses, mulheres, a gente fala de julgo desigual, né?
Deus é específico. Então, assim, a gente tem aprendido muito. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. A gente está aqui no domingo, 8 horas da noite, aprendendo, participando, e é uma alegria imensa. E eu tenho orado por vocês para que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vocês possam crescer no conhecimento, na graça do Senhor, não para ser melhor que ninguém. Nós não somos melhores que esse mundo. A gente vai ver na história, fiquei até com medo. Davi, quando começou a falar de José, eu falei, ele vai entrar na minha aula, agora. Já fiquei desesperado, né? Mas ele só deu um ponto só, né? De Rubem, né? Então eu falei, meu, deixa lá. Porque assim, como é gostoso a gente degustar da palavra do Senhor, a gente está participando. A gente podia estar fazendo um monte de coisa aí, mas a gente está aqui aprendendo da palavra do Senhor, sabe? E como é gostoso, a gente tem sede. Eu vejo que cada um tem sede de aprender, de estar junto, e fala uma coisa, fala outra, e a gente, é isso aí que a gente, esse é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos. Obrigado, viu, Paulo César Randall, pela sua aula, que Deus continue te abençoando, e que a gente possa continuar sempre firmes. E nós precisamos um dos outros. Ore por cada um de vocês, assim, por cada um de nós, tem que nos orar, porque nós temos irmãos valorosos, qual tem se dedicado no ensino da palavra. Amém, Obrigado, Barbosa. Obrigado, amém? Amém, e obrigado pelas palavras, mano, porque, por exemplo, a gente cresce quando a gente, não que a gente centraliza o ensino, mas quando a gente compartilha com os outros irmãos, porque, como a gente sabe, a gente é diferente. Então, se nós fazemos cada um dentro da sua oportunidade, vai aprendendo um com o outro, vai crescendo todo mundo junto. E aí os irmãos e as irmãs que também participam vão sendo edificados e Deus vai abençoando cada um de nós. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês e que sempre a gente possa ter essa fé e esperança e confiar sempre na edificação e no fortalecimento do Senhor. Irmãos, Viu, Barbosa? Esse comentário muito excelente. E Deus o ama, aquele que persevera até o fim. Irmãos, quero compartilhar na oração, Valdevino, por gentileza. Irmão Beto, da congregação aqui de Porto Alegre, onde congregamos Josué e eu e os irmãos. Irmão Beto, ele foi diagnosticado com câncer no colo do reto. Vai fazer agora, sexta-feira que vem, a tomografia do tórax e abdômen para ver se não está espalhado. Infelizmente, ele é um funcionário autônomo, liberal, Uber. Então, ele não tem nem plano de saúde, não tem nada. Mas a igreja está pagando todos os exames particulares para ele, até que o SUS o chame e indique um hospital. É uma burocracia esse SUS. Estamos aprendendo agora. Ele se inscreveu dia 19 de setembro, está aguardando com essa gravidade que é a doença, ele está aguardando que o SUS chame e dê uma requisição para que ele se dirija a um hospital para ser atendido por um médico. Mas nós conseguimos, a igreja, um médico particular para fazer os exames antes, para ele chegar lá já com quase que tudo pronto. Então, precisamos orar por esse irmão Beto. Irmão, Oi. é na sua cidade? Isso, é na nossa congregação aqui em Porto Alegre. Então, você faz o seguinte, o melhor caminho é esse, que já aprendi a duras penas e que para mim não serve mais. Olhe aí se tem algum hospital que seja filantrópico, que seja bom, um hospital bom, que cuide de câncer. Aí, o que vocês vão fazer? Se ele tiver a ala da filantropia junto com o particular, você faz uma consulta nele particular, esse médico ele explica para ele que ele não tem convênio, não tem condições, ele vai passar ele para a triagem do hospital, aí a triagem do hospital vai julgar ele para o SUS, aí o SUS retorna para esse hospital, entendeu? Aí você olha um hospital bom para fazer o tratamento dele aí e faz desse jeito. Você leva ele, consulta lá nesse hospital que é bom, aí esse hospital vai mandar ele para a triagem vai mandar para o SUS e o SUS vai retornar para eles. Aí ele não vai correr o risco de ficar no hospital ruim. Entendeu? Nós já levamos ele 3 vezes nesse hospital, na emergência, e as 3 vezes ele não chegou a passar no próximo nível, e esse hospital filantrópico é o Hospital de Clínicas, onde os alunos da Faculdade Federal fazem a residência, os médicos disseram da enfermeira, não, ele tem que seguir a legislação do SUS, que é se inscrever e aguardar 30 dias para dar a requisição. Mas então, orar, Beto, irmão Beto, tá? Nas orações de vocês. Ok, Obrigado.
Mais algum pedido de oração? Eu vou reforçar aqui, Nivaldo, por favor, pelo meu pai. Ele, com Alzheimer, ele deu uma recaída aí, está mais fraquinho, tá? Então a gente está levando ele para esse mundo da medicação, né? E é o Vicente, você lembra dele lá, não? A sua sobrinha, como tá, irmão Então, Paulo? eu ia mencionar agora. Ela ainda está internada, né? Fez os exames e não descobre o que é. Não sabe que é aquela doença de pé, mão e boca. Fez o exame para ver se era aquela varíola do macaco, mas não saiu resultados ainda. Está meio complicado. Mas ela, essa semana, na quinta e na sexta, ela conseguiu se alimentar um pouquinho com gelatina, com sopa. E ontem deu uma pioradinha, mas ela está aos pouquinhos, né? Então, é Maria Eduarda o nome dela. Maria Eduarda está internada? Ela está internada, está internada. Meu cunhado voltou de Brasília para poder estar acompanhando aqui, ele trabalha em Brasília. Legal. Então, que o senhor possa cuidar. Vocês têm notícia do Rafael? O Rafael, ele está numa situação muito crítica. Não está bem. Ele, infelizmente, não está... a palavra certa me corrige, Dani. A medicação, a quimioterapia não está fazendo efeito. Ele, infelizmente, ainda não é batizado, né? Vai ter que entrar para a radioterapia, então, meu cara. Isso eu para o médico, não sei. Ok. Muito bem. Mais algum pedido? Podemos começar a orar? Pedido mais para o Rafael é que ele peça esse batismo, mas não está difícil, né, Dani? O batismo, né? Porque toda vez que se fala em batismo, né, Dani? Ele dá a entender, parece que a gente está querendo, está dizendo que ele vai morrer fisicamente. Eu acho que essa é a impressão que ele tem. Estado. A Dani tem falado muito com a mãe dele, então a Dani tem um bom contato com a mãe do Rafa. Eu quero pedir pela minha irmã, que Kátia é o nome dela, ela está investigando também, né? Que está com nódulozinho no seio, sim, e ela já está encaminhada, mas é um processo também aqui, não é diferente daí, Giovanni, e ela precisa conseguir essa investigação, então marcar para poder fazer essa investigação, então eu peço oração também por ela. O nome dela é Kátia. Eu peço oração para que Deus me dê sabedoria, força. Vai sair o resultado do meu exame agora, e pelo que eu entendi durante o exame, assim, é metastático mesmo, e a metástase está evoluindo, né? Então, que Deus possa me dar resistência, né? Não resistência para viver, não é isso. É resistência para suportar e permanecer na presença de Deus, né? Receber o grande medo, é não sair da presença de Deus. Jane, o Beto não te conhece muito bem e nós falamos para ele do teu exemplo de perseverança, de amor a Deus, mesmo com todos os teus problemas, sempre nos estudos. Nós pedimos para o Beto. Ele está com muita hemorragia e não conseguiu entrar mesmo. Eu disse, Beto, faz que nem a gente, quando não está bem, liga ali o áudio ali, fica escutando. É importante. Cochila, acorda, escuta um pedaço, escuta outro. Sim, o que a gente pegar é o suficiente para a alma da gente. Mas você é uma inspiração para nós, irmã. Você é uma inspiração para nós. Nós temos que agradecer a Deus a todo dia pela sua vida, que você é uma irmã perseverante, uma irmã que está nos caminhos do Senhor, tem buscado, uma mulher sábia na palavra do Senhor. Você tem muito a nos ensinar e tem ensinado através da sua vida, a gente fica feliz. E eu coloco aqui à minha disposição. Irmão, se vocês precisarem de algum financeiro, alguma coisa para fazer exame, conte conosco. Giovanni colocou outro dia no Zap para a gente poder fazer o exame da irmã e graças a Deus nós conseguimos uma verba. Então, assim, nós estamos para isso. Nós estamos aqui para amar uns aos outros.
Nós precisamos amar. Entendeu? Nós estamos aqui para amar uns aos outros, para cuidar dos irmãos. Nós somos uma família, irmãos. Então, assim, a família Barbosa está à disposição de vocês, sabe? Se for fazer qualquer exame aqui em São Paulo, em Campinas, minha casa está à disposição. Eu estou à disposição. Eu sou aposentado, como o pessoal fala que aposentado não faz nada, mas eu estou à disposição de vocês. Então, assim, conte conosco, conte com nossas orações e vamos junto nessa luta aí. O choro de vocês é o nosso choro, nossa alegria é a sua alegria e assim vai. Essa é a vida do cristão, tá bom? Vamos orar? Oremos. Soberano Deus, grandioso e maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse momento tão maravilhoso, o qual, ó Pai, nós podemos degustar da Tua palavra, aprender, ó Pai, mas também queremos colocar em prática, Senhor. Aprender com aqueles irmãos do passado, Senhor, o quanto foram teimosos, foram arrogantes, soberbos, ó Pai. Não fizeram aquilo que esperava que o Senhor tinha proposto no coração deles, ó Pai, mas eles perseveraram até o final. Sabemos que somos falhos, ó Pai, e carecemos das Tuas misericórdias, Senhor Deus, porque nada somos, ó Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada em nós, porque queremos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Queremos, ó Pai, resplandecer a Tua face nesse mundo, Senhor, não por ser melhores, mas que possamos fazer a diferença como cristãos, Senhor. Amém. Tira, Senhor, o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência, Senhor, a minha soberba, que eu possa ser um servo fiel ao Senhor, ó Pai, que eu possa fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor espera que eu faça, Senhor Deus. Tira, Senhor, meu coração de pedra e coloca um coração de carne, para que nós possamos servir uns aos outros, ó Pai. Porque na Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Se o Senhor venceu, nós podemos vencer, porque é a garantia do Senhor, ó Pai. O Senhor está guerreando por nós, a batalha já é certa, Senhor. A vitória já está contigo, Senhor. Nós cremos num Deus vivo e maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, Senhor. Mas nós queremos clamar nessa noite, ó Pai. Colocar em Tuas mãos, ó Pai, porque o Senhor já sabe, o Senhor conhece, mas o Senhor quer ouvir da nossa boca, Senhor. Ó, Papai, colocamos em Tuas mãos, ó Pai, nosso irmão Beto, que foi diagnosticado com câncer, Senhor Deus, no colo, do reto. Sabemos que o Senhor é médico dos médicos, que ele possa fazer esses exames, ó Pai, que ele possa, ó Pai, realmente confiar no Senhor, ó Pai. E que nós, como a igreja do Senhor, possamos estar juntos, unidos, num só propósito, de honrar e glorificar a Ti, ó Pai. Nos ensine a cada dia, Pai, a amar mais, a cuidar desses irmãos, ó Pai, tão valorosos, que às vezes, ó Pai, através de uma doença, Senhor, mas que eles não desistam, Senhor, de Te servir. Porque sabemos, ó Pai, que sem Ti nada somos. Ó Pai, obrigado pelo irmão Paulo César, Pai, qual trouxe a mensagem de hoje, os ensinos da Tua palavra, mas ele também pede pelo seu pai, o seu Vicente. O Senhor sabe, Pai, o quanto ele tem sofrido com o mal de Alzheimer. O Senhor possa cuidá-lo, Senhor Deus. Ele é um servo fiel ao Senhor. É uma família que tem servido ao Senhor. Sabemos da luta do Paulo, Senhor. Mas o Senhor esteja com ele, Senhor, fortalecendo, dando sabedoria, Pai. Que o Senhor também possa cuidar, ó Pai, da Maria Eduarda, a sua sobrinha que está internada, Senhor. Que o Senhor possa colocar a equipe médica para cuidar dela, que ela possa, Pai, reconhecer que o Senhor também é o soberano, é o poderoso, e sem Ti nada somos. Que o Senhor possa, Pai, fazer um mover na vida dela, Senhor, que ela possa ser restaurada e curada se for da Tua vontade, mas que o Seu nome seja sempre engrandecido, ó Pai. Colocamos também, ó Pai, o Rafael. Sabemos o quanto ele tem sofrido, ó Pai. Mas a nossa preocupação, ó Pai, é que ele morra sem Cristo. Porque sabemos, ó Pai, que podemos ter doenças, dificuldade, mas a maior tristeza é morrer sem Ti, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que cura, que salva e restaura e transforma as vidas, ó Pai. Mas o Senhor só vai fazer, ó Pai, algo na vida dele se um dia ele aceitar o Senhor como o único Senhor, Salvador de sua vida. Porque sabemos, ó Pai, que só através do batismo
é que temos nossos pecados perdoados, Senhor, e recebemos o dom do Espírito Santo que habita em nós, ó Pai. Glorioso, exaltado seja o seu nome. Maravilhoso, ó Pai. Ó Senhor, nossa irmã Dani, o Senhor possa cuidar da nossa irmã, ó Pai, quanto ela tem sido perseverante. Sabemos quanto ela tem passado por problemas de família, Senhor. Ela pede, ó Pai, pela sua irmã Kátia, Senhor, que vai marcar essa investigação. Seja ali com ela, Senhor. O Senhor possa colocar equipe médicas, ó Pai, que possa diagnosticar, que possa, ó Pai, solucionar a vida dela. O Senhor também possa cuidar, ó Pai, do seu irmão que está internado. Que ele possa sair de lá, ó Pai, restaurado, ó Pai. Que ele possa sair, ó Pai, liberto de todas as drogas, ó Pai, de todas essas coisas ruins do mundo, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a vida da Dani. Fortaleça ela, que ela possa continuar sempre fervorosa, continuar nos teus caminhos, sabendo que o Senhor, ó Pai, é o Deus poderoso. Ó Senhor, também peço pela nossa irmã Giane. Obrigado, Senhor, por essa irmã valorosa, uma irmã sábia que tem buscado o Senhor. Ela pede, ó Pai, sabedoria, Senhor. Ela pede força, Senhor Deus. Ó Papai, esteja com ela, Senhor, o Senhor sempre tem cuidado dela. Que ela possa receber, ó Pai, esse resultado dos exames, de acordo com a tua vontade. Que ela possa, ó Pai, ter resistência, ó Pai, para permanecer, ó Pai, na presença do Senhor. Porque sabemos, ó Pai, o quanto ela tem lutado, o quanto ela tem sofrido, mas ela tem sido perseverante, porque ela confia no Senhor, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Também peço, ó Pai, pela minha família, minha mãe, meus irmãos que não estão no caminho do Senhor. Como é triste, ó Pai, saber quando perdemos um ente querido que não estão no caminho do Senhor. Ó Papai, obrigado, Senhor, por essa noite. E eu quero agradecer, ó Pai, em especial, por mais uma conquista, Senhor. Por mais um plano do Senhor que está sendo realizado. Que através, ó Pai, daqueles irmãos tão valorosos, lá em Patos, no Jardim Bivar, ó Pai, nós conseguimos, ó Pai, graças ao Senhor, adquirir, ó Pai, uma casa, onde iremos construir um prédio, para que possamos nos reunir, ó Pai, como a igreja do Senhor. Abençoe aqueles irmãos, ó Pai, fortaleça, Senhor, dando o que eles precisam, Senhor Deus, o pão de cada dia, a sua saúde, mas reconhecemos que eles são os irmãos fervorosos que conhecem o Senhor e continuam nos teus caminhos, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, possa colocar no coração desses homens e mulheres valorosos no teu reino, o qual tem se dedicado a cada dia em te servir, ó Pai. Porque nós estamos aqui para servir, ó Pai. O Senhor nos ensina que o Senhor não veio para ser servido, o Senhor veio para servir, o Senhor é um exemplo maravilhoso. E nós, ó Pai, como servos do Senhor, estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui nessa noite aprendendo, Senhor, mais, porque nós queremos amar mais. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, ó Pai, pelo nosso trabalho, pelo nosso financeiro, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Queremos agradecer porque sem Ti nada somos. E tenha misericórdia de nós, ó Pai. Porque estamos pecadores, ó Pai. Mas o Senhor nos ama. E o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão grandiosa. Aumente a nossa fé, Senhor. Coloque em nós o desejo e a vontade de a cada dia te servir, ó Pai. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão gostoso e tão maravilhoso de aprender mais a Tua palavra. Que possamos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que nós temos aprendido e temos buscado na Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra liberta. A Tua palavra, Senhor, nos edifica. E nós, como a igreja do Senhor, queremos fazer somente a Tua vontade, porque o Senhor é específico naquilo que o Senhor quer que nós façamos. Tira, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada. Que possamos, ó Pai, ser servos fiéis ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém, Paulo. Deus abençoe todos.
Paulo. Obrigada, Paulo, pela aula, mano. Obrigado, Paulo. Boa noite, irmão. Amanhã, 19 horas. Boa noite a todos. 19h30, desculpa. 19h30. Brasília, Brasília. Irmão Enio Matheus, irmão Alan Tiago. Isso. Paulinho, Meu querido. quero te pedir uma desculpa. Do quê? Eu assassinei Isaac antes, né, cara? E amanhã, João Sejão, amanhã o Alex Soares deve voltar. Ele ressuscitou, seu Sérgio, fica tranquilo. A gente já fechou o inquérito, já está cancelado lá. Foi falsa comunicação de crime. Já acabou, já. Fake news, foi fake. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu, Tchau, gente. mano. Boa noite a todos. Um abraço. Valeu. Obrigado, me voltar. Tchau, Boa mano. noite a todos. Fica de Valeu, Deus. Paulo. Tchau. Obrigado, mano. Obrigado. Boa noite, irmão. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, boa Boa noite. noite, gente. Força, Tchau. gente. Bem-vindo. Dona Neide. Tchau, dona Neide.